Bom dia, pessoal. Na aula de hoje, a gente vai dar sequência ao conteúdo que a gente veio estudando nas últimas aulas sobre algoritmos genéticos. Então, a gente viu o conceito do que são algoritmos genéticos e o que está envolvido dentro do processo e da utilização de um algoritmo genético. Então, a gente viu que um AG ele é uma ferramenta de inteligência artificial. Então, a gente tem diferentes ferramentas para diferentes objetivos dentro da IA. E o AG ele funciona como uma ferramenta de otimização, onde a gente tem um espaço de busca que ele é muito grande, ou seja, a quantidade de possibilidades para a gente poder testar e encontrar a melhor solução, ela é tão ampla que não é possível a gente resolver em tempo computacional hábil, e aí a gente tem que utilizar alguma técnica que consiga explorar e buscar a melhor solução em tempo computacional que seja aceito. E aí, algoritmos genéticos é uma técnica dessa que funciona muito bem. Então, a gente vai dar uma repassada aqui só sobre o conceito geral e a gente vai voltar na nossa implementação. Então, na última aula, a gente iniciou a implementação, então a gente está criando e implementando o problema da mochila, o knapsack problem, onde a gente tem um conjunto de elementos, um conjunto de itens que a gente quer levar. Cada item ele tem um benefício e um peso. E a gente quer montar um arranjo que a gente tem um maior benefício e não estoure o peso. Então, com um número pequeno, isso a gente consegue achar a solução exata, mas quanto mais esse número vai crescendo, essa solução já se torna impossível. E aí passou aí de um conjunto de itens aí acima de 50, e isso a gente já não consegue, em tempo computacional hábil, achar a melhor solução de forma determinística. Então, por isso a gente utiliza algoritmos genéticos. Existem outras formas, além de algoritmos genéticos, que a gente poderia alçar para poder, outras técnicas que a gente poderia utilizar, como algumas soluções baseadas em programação dinâmica, mas algoritmos genéticos dentro das técnicas de IA é a melhor solução que a gente tem, é a melhor abordagem. Então, dependendo do problema, é uma diferente técnica que a gente vai utilizar. Para quem não estava na última aula ou não tem o código, aqui dentro do nosso ambiente virtual, do Google Sala de Aula, dentro do material da semana 2, tem aqui, ó, o Git algoritmo genético. Então, aqui está o Git aqui, vocês podem clonar o repositório na máquina de vocês ou fazer o download do zip e descompactar, que a gente vai continuar a implementação. A gente está fazendo em Java, estou usando o NetBeans aqui e vocês podem utilizar qualquer outra ideia. A gente está trabalhando só com interface de texto aqui por enquanto e depois o objetivo é que vocês façam a implementação aí de uma interface gráfica para a nossa aplicação. Então, vamos só voltar aqui, a gente vai voltar alguns conceitos para a gente continuar a nossa implementação. Então, quando a gente vai trabalhar com algoritmos genéticos, a gente vai ter alguns operadores que a gente vai submeter ele. Então, inicialmente, a gente tem que criar a nossa população. Então, a nossa população vai ser constituída de um conjunto de indivíduos, que aqui são representados por vetores. No caso, a nossa representação está sendo por vetores de bits, ou seja, 0 ou 1. E a partir desses indivíduos que a gente está representando, que a gente vai ter que fazer a avaliação deles. Então, a gente vai calcular a nota de cada um desses indivíduos para a solução do problema. Depois, a gente vai fazer a seleção desses indivíduos baseado em algum método. Então, geralmente é baseado, quanto maior a nota, maior a probabilidade dele ser selecionado. A gente vai fazer o cruzamento desses indivíduos, que vai gerar novos indivíduos. Esses indivíduos novos gerados, eles podem ou não sofrer a mutação, e depois a gente vai ter aí a nossa nova população. Essa nova população, ela infla, e a gente vai ter que alguma técnica de poder reduzir ela, para que a nossa população ela não pode aumentar a cada geração. Então, aqui, a relação direta que a gente tem do nosso problema com o algoritmo genético é o método de avaliação. O método de representação está diretamente relacionado, mas a avaliação está diretamente relacionado ao nosso problema. Então, só voltando aqui o esquema geral, só para poder lembrar, né? Então, a gente vai ter a nossa população que foi gerada, a gente vai avaliar ela, isso aqui a gente vai implementar agora, então a gente já gerou uma população inicial, a gente vai selecionar os indivíduos baseado na nota, vai aplicar os operadores genéticos de cruzamento e mutação, e a gente vai ter o nosso módulo população, onde alguns indivíduos vão ser descartados, porque a nossa população não pode aumentar, e os próximos vão para a próxima geração.
na próxima geração, se eu atingir o meu objetivo ou cheguei no meu limite, eu finalizo. Caso contrário, eu vou ficar dentro desse ciclo aqui de várias gerações. O que a gente fez até o momento? A gente fez a nossa representação cromossomial, que é a representação dos dados que a gente vai trabalhar. Então, a gente está representando o problema que a gente quer resolver através de um conjunto de vetores de bits. Então, só voltando lá para a gente poder lembrar, lá na apresentação da aula passada, que tem aquele esqueminha, só para lembrar sobre essa questão da representação, como que a gente está fazendo. Então, a gente está implementando o problema da mochila e a representar aquele problema, né, que eu acabei de explicar, da mochila, e a representação a gente está utilizando um vetor aqui de bits. Então, o nosso cromossomo, a nossa representação aqui é um vetor de bits de 0 ou 1. Onde aparecer 1 quer dizer que eu estou levando um determinado item, onde aparecer 0 quer dizer que eu não estou levando. Se fosse um outro problema, como do caixeiro viajante, ao invés de ser 0 e 1, eu teria um vetor de inteiros, onde cada valor seria o identificador de uma determinada cidade, e, logicamente, esse valor não poderia se repetir dentro do vetor. Então, essa representação, a forma de representação depende do nosso problema. Então, o que a gente fez lá é essa representação. Então, ela consiste na forma que a gente vai fazer a tradução dos dados do nosso problema para que seja viável o nosso algoritmo genético conseguir tratar esse determinado problema. Então, a gente tem que, logicamente, fazer um estudo e fazer isso da forma mais adequada possível. Como que a gente está fazendo essa representação? Acho que todo mundo aí já pegou o código aí no GitHub. A grande maioria a gente desenvolveu junto aí na última aula. Então, no nosso problema, a gente está carregando os dados de um arquivo CSV, onde vocês podem adicionar mais informações dentro dele, e a gente está adicionando aqui, dentro desse arquivo CSV, a gente tem 3 informações lá de um determinado produto, né, que vai ser a descrição, o peso e o valor, e a gente está adicionando, em cada posição, a gente vai ter aqui os nossos produtos. Manda sim, Everton, peraí. Tá lá no ambiente virtual também o link do Git, aqui, ó, mas eu vou colocar aqui no chat também. Aqui, ó, tá no chat. Então, é só baixar aqui e utilizar ele. Então, na última aula eu tinha feito até aqui, ó, uma ilustraçãozinha, só para poder lembrar. Deixa eu abrir no Paint que eu consegui editando ele. Open with. Eu fiz essa representação aqui. Então, como que está acontecendo a nossa representação? Então, a nossa população, a gente tem um vetor de população, cada posição aqui a gente vai ter um determinado vetor. Cada vetor é uma possível solução do nosso problema aqui. Então, cada vetor é uma possível solução. Aqui, quando a gente está lendo o arquivo CSV, a gente está jogando os dados para um vetor chamado produtos lá. E cada posição do produto eu vou ter a descrição, vou ter o peso e vou ter o valor dele. Então, quando a gente olha aqui, ó, no nosso código, a gente olha esse produtos aqui, ó, aonde a gente está adicionando dentro dele que a gente está. Eu criei um produto e depois estou dando esse produtos.add. Então, em cada posição desse vetor produtos, que é esse aqui, ó, eu vou ter descrição, peso, valor, descrição, peso, valor, descrição, peso, valor. Então, se aqui, no meu cromossomo 0, na posição 0 dele aqui, deixa eu colocar aqui, no meu cromossomo 0, na posição, vou colocar outra cor, na posição 0 dele está 1, então quer dizer que eu estou levando o primeiro elemento, que é o DVD, que tem peso 8, que tem um valor 100. Então, é essa ligação que a gente está fazendo, dessa forma que a gente vai avaliar. Então, quando eu olho esse determinado indivíduo aqui, ó, esse determinado cromossomo, eu estou falando, ó lá, ó, que o meu item que está na posição 0 eu estou levando. Então, quem que é o item que está na posição 0? Eu sei que eu estou levando DVD, que pesa 8, tem valor 100. O meu item que está na posição 1, eu não estou levando, porque está 0. Meu item que está na posição 2, eu estou levando. Meu item que está na posição 3, eu estou levando. E aí eu vou olhar aqui no meu vetor de produtos, na posição correspondente, que é dessa forma que a gente vai avaliar. Então, a gente está utilizando esse vetor aqui para guardar os nossos dados, e a nossa representação vai ser aonde? Então, a nossa população vai ser um conjunto de vetores aqui de
zeros e uns. Então, eu tenho a minha população e dentro da minha população eu vou ter vários vetores. Então, aqui, cada um desse aqui, ó, é um cromossomo. E todo esse conjunto é a nossa população. Então, quando eu falar população na posição 0, é uma possível solução, que é onde vai ser um vetor de 0, 1. Então, essa é a nossa representação. Então, o primeiro passo é a gente saber como vai representar. O que a gente fez na nossa última aula? A gente criou um método aqui chamado cria cromossomo. O que ele faz? A gente está criando, ele vai retornar um vetor. A gente está criando um vetor aqui e a gente está fazendo um random. Se o meu random for menor que 0,6, ou seja, de 0 até 5, estou tendo 60% de chance, eu vou colocar 0. Se não, eu vou colocar 1. Ah, mas qual que é esse tamanho aqui de probabilidade? Isso depende do problema, depende do ajuste do peso ali. Pensa se a gente tiver 50 itens. Se eu tiver muitos uns, o limite de peso vai estourar fácil. Então, isso aqui tem que ser condizente com a massa de elementos que você vai levar e o peso. Então, isso logicamente depende do problema. Então, não existe uma receita, existe uma análise do problema. Se eu deixar aqui ele ficar gerando 80% de um, por exemplo, a maioria dos meus indivíduos eles vão ter que ser avaliados com nota 0. Por quê? Porque o peso dele vai estourar. E aí eu vou precisar de muito mais gerações para que o meu algoritmo consiga evoluir. Então, aqui a gente está falando na representação. Aqui, ó, é a forma de criar um cromossomo. Então, quando eu olho aqui, ó, quando a gente olha aqui, ó, aqui eu estou criando um cromossomo. Ah, então, como que eu crio a população inteira? É um conjunto de cromossomos. Ah, e qual que é o tamanho do cromossomo que eu estou falando aqui? Ele está diretamente relacionado à quantidade de produtos. Se eu tiver 10 produtos, o meu cromossomo aqui, ó, ele tem que ter 10 posições, porque eu levo ou não levo cada um desses 10 produtos. Nesse exemplo aqui, ó, a gente criou um cromossomo, esse cromossomo nosso, como o arquivo dados nosso tem 15 posições, cada vez que eu consigo adicionar um produto dentro do meu vetor de produtos, eu estou incrementando o tamanho do cromossomo. E aí a gente está fazendo essa ligação da nossa lógica. E o cria população, o que faz? A gente faz um for aqui do tamanho da nossa população e adiciona um cromossomo, chama um método dentro da população. Então, toda vez que eu chamar o add ali, eu estou dentro da nossa população, ADD, 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 e eu vou adicionar até a quantidade limite aqui dos nossos cromossomos. Se a gente executar aqui, já estava funcionando, né? A gente já fez na última aula. Ah, e da onde que veio esses parâmetros? Lá dentro do início, lembra? A gente já tem esses parâmetros definidos. Então, primeiro a gente tem aqui, ó, a leitura dos nossos dados. Então, o tamanho do cromossomo é 15. E a nossa população, tá vendo aqui, ó? Essa aqui é uma possível solução, é que a gente deu um sort direto na população, para não fazer um for, ficar mostrando um por um para não ter trabalho. Olha aqui, ó, mas a população aqui, ó, olha aqui, ó, esse indivíduo é uma possível solução, tá vendo? Ó, ele não tá levando o primeiro item, não tá levando o segundo, não tá levando o terceiro, não tá levando o quarto, não tá levando o quinto, tá levando o sexto, não tá o sétimo. E da onde que vem essa solução? Ela é aleatória. E aqui a gente tem todas as nossas soluções. Não está quebrado linha por linha aqui, porque a gente só deu um sort direto, como eu falei. O que a gente vai ter que fazer agora? A gente vai ter que passar ao nosso próximo passo aqui, que é criar a nossa função de avaliação, ou a nossa função fitness. Então, essa função de avaliação, ela é responsável por determinar a qualidade. Então, a gente gerou um conjunto de possíveis soluções. Então, eu tenho que avaliar qual é a qualidade, ou seja, eu tenho que dar uma nota para essa possível solução. Então, essa função de avaliação fitness é a nota que a gente vai dar para esse indivíduo, para esse cromossomo, como possível solução para o problema. E essa nota, logicamente, a gente vai utilizar como técnica para poder ver se a gente vai selecionar esse indivíduo no processo de cruzamento. Então, algo que eu já tinha dito, algoritmos genéticos são técnicas generalizadas. Então, eu quero um algoritmo genético para resolver esse problema específico. Você vai adaptar para um determinado problema. E a ligação mais direta que a gente tem do algoritmo genético com o problema é a função de avaliação. Então, na representação, você tem que analisar como você vai fazer. A grande maioria dos problemas a gente consegue resolver utilizando um vetor de bits, mas a função de avaliação está diretamente relacionada com o problema. E o objetivo é a gente fazer o quê? A gente
procurar, dentro desse conjunto de possíveis soluções que a gente tem, a melhor solução possível para resolver o nosso problema. Então, a gente vai ter N possíveis soluções aí e a gente vai fazer esse processo de avaliação. A função de avaliação, ela também é chamada de função de custo ou função fitness, a gente vai dar o nome para ela de fitness, e ela vai calcular um valor numérico que vai refletir o quão bom é essa possível solução. Os valores que são armazenados dentro do nosso cromossomo, a gente vai ter que fazer uma ligação do nosso cromossomo com alguma forma de avaliar. Então, qual que é a nossa forma de avaliar? A gente vai na posição 0, está 1, então eu tenho que ir lá na posição 0 do meu vetor de produtos e olhar qual que é o peso e o benefício dele e guardar. Aí eu vou ter a avaliação dessa... eu vou somar tudo ali, porque qual que é a avaliação do indivíduo? Qual o maior produto e não estourou o peso? Então, a gente vai ter que ter armazenado ali também os dados que vão subsidiar a minha avaliação. Isso dentro do meu algoritmo. Então, a gente vai fazer toda essa ligação. E a gente vai ver qual desses indivíduos aí é melhor dentro do nosso processo. Dentro da avaliação, a gente não pode ter avaliação negativa. Nesse caso aí da mochila, é muito simples, né? O que a gente vai fazer? A gente vai fazer a soma do benefício. Se não estourar o peso, beleza, essa vai ser a nota dele. Mas como a gente não pode ter avaliação negativa, se por acaso a gente quiser maximizar alguma função baseada no valor dela, por exemplo, eu quero, quanto menor for a distância, maior vai ser a avaliação. Essa é a função do caixeiro viajante. E aí a gente tem que inverter. Então, vai ser o resultado da nossa função de avaliação, ou seja, qual que é a função de avaliação? A soma das distâncias. Mas eu quero inverter ela. Então, vai ser 1 sobre a soma de todas as distâncias. Então, quanto menor a distância, maior a avaliação. Aí é só a gente fazer a inversão. Mas, logicamente, isso é um estudo que vai demandar, dependendo de cada problema. No problema do caixeiro viajante, é assim. Então, lá no problema do caixeiro viajante, por exemplo, a gente somaria todas as distâncias. Mas o que eu quero? Eu não quero saber qual a maior distância é boa para mim. Na verdade, é qual a menor. Então, como eu quero minimizar, o que a gente faria aqui? Faria 1 sobre o resultado dessa soma. Então, a soma aqui é a minha função de avaliação. Então, se quanto menor a distância, maior vai ser a avaliação, é só a gente fazer a inversão da nossa função. No nosso problema, como que a gente vai trabalhar? Deixa eu voltar aqui. No nosso problema, como que a gente vai trabalhar? A gente vai somar todo o nosso benefício. Então, pensa num vetor lá. Eu vou somar todo o benefício, que foi o que a gente fez aqui. Ó. Eu olho esse vetor inteiro. O 1 tá levando? Qual que é o benefício dele? Somo. 2 tá levando? Não, então não somo. 3 tá levando? Somo. Então, eu vou somar os benefícios de todas as posições que tiver com 1. E também vou somar o peso. Por quê? Se o peso for menor que o limite, a avaliação dele vai ser o benefício que eu somei. Ou seja, o valor dele lá. Se não, o fitness vai ser 0. Porque não adianta nada, nesse problema nosso, a gente ter uma solução que fala que vai levar todos os elementos, ou seja, encher o vetor de 1, logicamente ele vai ter um benefício alto, mas ele estoura uma regra nossa. Então, a gente já tem um problema aqui que ele é bem definido. Então, o que a gente vai fazer na nossa função de avaliação? A gente vai percorrer o nosso vetor aqui. Então, eu vou olhar na população na posição 0. Nesse vetor aqui, nesse cromossomo nosso aqui, eu vou olhar se a posição dele, se ele na posição 0 tiver com 1, eu vou vir aqui e vou somar peso e benefício. Tá com 0? Não faço nada. Tá com 1? Somo peso e benefício. E assim por diante. A gente vai trabalhar dessa maneira. Então, voltando lá no nosso código, a gente vai fazer a nossa função aí de fitness agora. Tem um comentário começando aqui, ó. Vou tirar ele aqui e vou descer ele, que a gente não fez o resto ainda. Vou colocar aqui no começo do obter melhor. Beleza? E a gente vai calcular o fitness agora. O retorno dele vai ser um double, que vai ser o benefício. Então, o que a gente vai fazer aí? A gente tem que olhar para cada indivíduo que a gente tem. Então, eu vou receber como parâmetro aqui um cromossomo.
Então, depois a gente vai ver para cada indivíduo nosso, a gente vai avaliar ele. Então, reparem que eu vou receber como parâmetro um cromossomo. Então, eu estou com um cromossomo na mão. Eu estou com um indivíduo desse aqui na mão, ó. E agora, o que eu quero? Eu quero dar a nota dele, eu quero avaliar. Então, dado esse indivíduo aqui, o que eu tenho que fazer? Olhar cada posição dele, se tem 0, se tem 1. Se tiver 1, vir aqui no vetor de produtos e somar peso e o benefício dele. Então, a gente vai precisar aí de duas variáveis aí. Vamos criar duas variáveis global, que vai ser o peso, a gente vai começar ela de 0, e o benefício, que também vai começar de 0. Tá dando para enxergar aqui? Tá dando para acompanhar? Todo mundo conseguiu abrir aí para ir acompanhando? Beleza. Então, a gente vai somar o nosso peso, o nosso benefício aqui. O que a gente tem que fazer? Percorrer o nosso vetor inteiro. Então, a gente vai ter que fazer um for, né? Int, para o meu i saindo de 0, porque eu vou ver cada posição do vetor. Enquanto o meu i for menor que o tamanho do cromossomo, né? Então, a gente tem uma variável que é o tamanho do cromossomo, tá vendo? Então, eu estou olhando um indivíduo. Então, eu vou passar posição por posição dele. Então, eu vou percorrer ele inteiro. E mais. Então, para cada posição dele, o que eu tenho que ver? Vou abrir e fechar chaves no for aqui, porque eu vou ter mais de uma linha. O que eu tenho que fazer para cada posição desse vetor? Ver se eu estou levando ou se não estou levando. Só para facilitar a vida, vou criar uma variável leva aqui, ó. E essa variável leva, o que ela vai receber? Ela vai receber o valor que está armazenado em cada posição do meu cromossomo. Então, eu vou fazer com que ela receba o quê? O meu cromossomo, que é o parâmetro que eu estou recebendo aqui, né? Cromossomo.get na posição de I. Então, o leva aqui, ele vai receber o quê? O get do meu cromossomo na posição de I. Então, eu vou pegar o que está na posição 0. Então, o que está na posição 0? E isso que o meu leva vai receber. O que está na hora do loop? O que está na posição 1? E aí eu vou jogar para cá. Ah, ele está reclamando aqui, ó, tá vendo? Porque como tudo que a gente joga dentro de um vector ou de um array list, né, ele vira um object, se a gente não tipar ele antes. E como o cromossomo aqui ele não está tipado, a gente não tipou ele antes, eu tenho que fazer isso aqui virar um int. A gente poderia ter tipado ele, esse cromossomo aqui, como int, mas a gente não tipou, né? Então, eu só tenho que falar que ele é um int, né? Na hora que eu estou pegando ele, jogando para cá. Só fazer um cast. Então, esse leva vai receber o quê? O que está em cada posição. Eu vou olhar. Olha aqui, ó. Ah, o leva, nesse momento, ele vai receber o quê? 1. E aí, depois... Opa. Aí, depois, o meu leva vai receber 0. Aí, depois, o meu leva vai receber 1. Aí, depois, o meu leva recebe 1. Aí, aqui, meu leva receberia 0. Então, eu estou olhando para cada posição. Então, esse leva é o quê? Ele vai receber o que está em cada posição, se é 0 ou 1. A gente poderia fazer direto, mas é só para ficar mais simples, né? Então, se o meu leva for igual a 1, o que isso quer dizer? Quer dizer que eu estou levando o produto correspondente àquela posição. Eu estou levando o produto correspondente àquela posição. Se eu estou levando o produto correspondente àquela posição, o que eu tenho que fazer? Somar o peso e o benefício dele. Esse peso e benefício aonde? Está dentro de um produto. Então, a gente tem que instanciar um produto aqui, só para poder pegar ele, né? Então, produto P é igual a 1000. Produto. Eu só vou instanciar ele aqui. E agora, o que a gente vai fazer? Esse P, eu vou pegar o produto que está na posição correspondente. Então, eu vou lá no meu vetor de produtos e vou pegar esse produto. Get na posição de... Ó, então, se o leva na posição 3 está 1, eu vou lá no vetor de produtos e pego o produto 3. Se o meu leva na posição 5 está 1, eu vou lá no vetor de produtos na posição 5 e pego ele. Entenderam isso aí? Ó, se tiver 1 na posição do meu cromossomo, quer dizer que eu estou levando aquele produto. E aí eu vou lá no vetor de produtos e pego esse produto. E estou com ele aqui. Aí o que eu tenho que fazer com esse produto agora? Somar o peso dele e o benefício. E aí a gente vai fazer. Peso mais igual, vou acumular o peso dele, né?
Aí esse produto eu peguei, né? E aí eu tenho o get peso lá. Vou somar o peso dele, o benefício mais igual também, P ponto get valor. O benefício dele lá dentro do produto lá, a gente chama ele de valor. Então, sempre que eu estou levando... Opa, o que quebrou aqui o meu for? Esse aqui é do if. Tem um sobrando aqui. Eu abri e fechei chaves um a mais. Peraí, o que tá isso? Ah, tá. Ele está reclamando que está faltando return. Beleza, a gente vai retornar. Então, se eu estiver levando aqui, ó, então eu estou percorrendo todo o meu cromossomo. Se eu passei numa posição, o leva tá igual a 1, eu vou somar o peso e o benefício que está ali. Depois que eu percorrer todo o meu vetor, o que eu vou ter? Vou ter o valor do peso e o benefício. Eu já tenho o benefício, só que eu não posso simplesmente retornar ele. O que eu tenho que testar antes de retornar? Eu tenho que verificar se o peso é menor ou igual ao quê? Ao peso da mochila, ao peso limite que a gente tem, né? Qual que é o nome do atributo que a gente colocou aqui? Capacidade. Então, eu tenho que verificar o quê? Se o peso for menor ou igual ao quê? A capacidade. Se o peso for menor ou igual que a capacidade, aí a gente pode retornar o benefício. Se não, eu vou retornar zero. Que aí a avaliação dele vai ser zero. Então, o que a gente fez? A gente passou por cada uma das posições do nosso cromossomo. Se na posição 0 tiver com 1 lá, então quer dizer que eu estou levando aquele produto correspondente à posição 0. E aí eu vou lá no vetor de produtos, pego ele aqui, coloco no P. E acumulo o peso desse produto e o benefício desse produto. E vou fazer isso para todas as posições do meu vetor. Então, esse for aqui, ó, o que a gente está fazendo? Está percorrendo todo esse vetor. E aí eu estou fazendo isso posição por posição. Ah, aqui está levando? Então vai lá, pega esse produto, soma peso e benefício. Aqui está levando? Não. Aqui está levando? Tá. Vai lá nessa posição, soma peso e benefício. Depois que eu terminar, o que eu vou olhar? Se o meu peso for menor ou igual à capacidade, aí o benefício que eu somei vai ser a nota, vai ser o fitness dele. Se não, eu vou retornar zero. Deu para entender aí? Tranquilo? Manuel, Leonel, Nicolas, tá acordado aí? Beleza. Aí o que a gente vai fazer agora? Lá dentro da nossa função, tranquilo daquele jeito. O importante é entender a lógica e o que está acontecendo. Não, mas aí o que vocês vão fazer sozinho vai ser método específico, né? Com a ajuda. Então a gente vai montando, mas é legal, o resultado é bem legal. O que a gente vai fazer agora? A gente vai lá no mostra nosso lá, né? A gente tem uma função aqui embaixo, a gente já tinha deixado, tá vendo? Ó? O nosso mostra população, e o que a gente vai fazer aí? A gente vai printar também o benefício. Então, no nosso mostra população, a gente vai, ao invés de a gente deixar só esse sort da forma que está aqui, ó, a gente vai passar por cada um dos elementos, vai printar o indivíduo, ou seja, a gente vai printar o nosso cromossomo ali que a gente tem, e a gente vai mostrar o fitness dele. Porque agora eu não quero printar a população de uma vez, né? Eu quero falar, ó, esse indivíduo tem nota tanto, esse indivíduo tem nota tanto, esse indivíduo tem nota tanto. A gente vai fazer isso para cada um deles. Então, vamos fazer um for aqui. Vou deixar aquele salt lá, mas a gente vai mudar um pouquinho. O meu i saindo de zero, enquanto o meu i for menor que o tamanho da população, porque eu vou... Opa, promoção não, tamanho da população. Por quê? Porque para cada indivíduo aqui, ó, para cada indivíduo, o que eu vou fazer? Ó, falar, ó, esse aqui é o meu indivíduo 0, a nota dele é tanto. Esse aqui é meu indivíduo 1, a nota dele é tanto. Esse é meu indivíduo 2, a nota dele é tanto. Então, a gente vai passar aqui, ó, posição por
posição. A gente vai passar por cada uma delas. Então, voltando aqui. Ah, faltou o I mais aqui, ó. Fim do for. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Beleza. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai printar o cromossomo, que a gente está vendo. Então, vamos dar um solt aí. Solt. E a gente vai colocar o cromossomo. Vou dar um espacinho aqui mais o meu I, né? Que aí eu vou ver cromossomo 0 anota tanto, cromossomo 1 anota tanto. A gente vai ver um por um. Então, a gente vai ver cada um dos nossos cromossomos aí. Cromossomo I. Vou colocar desse jeito. E a gente vai colocar o nosso cromossomo e a nossa população na posição do I. Então, população.get na posição do I. Então, o que é cada cromossomo nosso, ele está na população. Então, se a minha população tiver 50 indivíduos, eu vou passar lá, então eu vou mostrar a minha população na posição 0, minha população na posição 1, minha população na posição 2. Vou mostrar cada um dos indivíduos. Deixa eu quebrar a linha aqui, ó, só para ficar mais fácil de enxergar aqui, ó. Então, estou mostrando o cromossomo 0, e aí estou mostrando qual que é ele. Cromossomo 1, estou mostrando qual que é ele. É isso aqui, ó, exatamente o que eu falei aqui, ó. Cromossomo 0, aí está printando. Cromossomo 1, estou printando. Cromossomo 2, vou mostrar cada um deles. E para cada cromossomo desse, assim que eu printar ele, o que eu quero fazer aqui na sequência? Eu quero mostrar qual que é a avaliação dele. Então, a gente vai... Como que eu vou avaliar? A gente vai usar a nossa função fitness lá, que já está pronto. Então, a gente vai dar um sort aqui também. E a gente vai mostrar qual que é a avaliação dele, ó. Avaliação, ou se quiser colocar fitness aí, tanto faz. E a gente vai mostrar. Avaliação, vou dar o espaço aqui. E aí a gente chama a nossa função fitness. Vou colocar na linha de baixo aqui, ó. Só para ficar mais fácil de enxergar. Então, a gente vai chamar a nossa função fitness. Vou passar a minha população na posição de I. Então, ele vai avaliar, lembra? O que eu tenho em cada posição do meu vetor de população aqui? Eu tenho um cromossomo. O que a função fitness recebe? Um cromossomo. Eu poderia criar um vector aqui, dar um get, receber esse cromossomo e passar, mas não precisa, né? Então, eu vou falar assim, ó, eu quero o cromossomo 0, e aí estou mandando. Quero o cromossomo 1, estou mandando. O que ele está reclamando aqui? Incompatível, tipo, objeto e vector. Ah, o que ele está falando aqui? Que o fitness tem que receber um vector. Tudo que a gente joga aqui dentro do nosso collection aqui, ele é um objeto, né? Então, eu preciso fazer um cache. Eu preciso falar que esse retorno que eu estou tendo da população aqui, ele é um vector. Que aí ele vai ter que parar de xingar aqui. Deixa eu voltar ele aqui um pouco. Aí, ó. Então, o que eu falei aqui? Eu estou chamando a função fitness. Estou passando a minha população na posição 0, minha população na posição 1, minha população na posição 2. E assim por diante. Aí eu estava reclamando, porque na hora que eu dou esse get, ele está me retornando um objeto, e o fitness espera um vector. E eu estou falando que esse retorno aqui, ó, ele é um vector aqui. Entenderam aí? E aí, quando a gente chamar aqui, ele vai mostrar todos os nossos indivíduos e a avaliação de cada um, se der certo, né? E aí a gente pode executar já, rodar para ver se tudo vai funcionar ok. Vamos ver aqui. Ó. Todo mundo tem nota 0. Ah, não. Pensei que todo mundo estava com nota 0. Ó. Olha lá, ó. Cromossomo 0. E aí mostrou o nosso cromossomo. A avaliação dele foi 1098. Cromossomo 1. A avaliação dele foi 0. Por que a gente teve gente com avaliação 0 aqui? Por que esse cromossomo 1 está com avaliação 0? Ele estourou o peso. Isso, ele estourou o peso. É o que a gente fez lá. É o que a gente implementou. Então, isso está diretamente relacionado ao problema. Ó, outro indivíduo aqui, avaliação 0. Ah, esse aqui deu 200. Ó, você viu que no aleatório tem gente que dá 0. Tem gente que deu 1000 e tanto. Tem gente que deu aqui, ó, 200. O outro deu 0. O outro deu 0. Ó, esse aqui, 2.900. Aí depois você fala que no aleatório não consegue ter uns resultados bons. Ó. Totalmente aleatório aqui. E um ótimo resultado. 2.900. O outro, 1.636. E aí a gente tem vários indivíduos com
cada indivíduo aqui, ele tem a sua avaliação. Esses indivíduos aqui, que tem nota 0, aqui aí está na chamada, Nath. Deve ter sido... Peraí, já eu dou uma olhadinha aqui. Cada indivíduo tem avaliação. Essa galera que está com nota 0 aqui, a chance deles serem selecionados vai ser menor. Então, consequentemente, durante o processo, quando a minha população ela vai inchando depois, eles tendem a ser excluídos. Isso aí a gente vai ver. Então, a análise deu erro no início, é que a gente não mexeu no início agora. Foi alguma coisa que alterou aqui e pegou. Aqui na hora que você foi mexer no fitness aqui, ó, ele estava com um comentário aqui no começo, tá vendo? Aí a gente trouxe o comentário para cá. Porque como tem algumas coisas que estão comentadas abaixo, e aí ele pode gerar um erro em cascata. Então, só dá uma olhadinha se aquele comentário que estava aqui no começo do fitness, você trouxe ele para o começo da função de baixo aqui, ó, do obter melhor. Porque se a gente pegar o fitness aqui, ó, que foi a função que a gente mexeu, aí eu vou colocar aqui o código da função fitness inteira no comentário. É só o que está dentro da função, ó. Está todo o conteúdo da função fitness aqui, ó. Então, entre o abre e fecha chaves é o conteúdo que eu coloquei no chat aí, que dá para poder acompanhar. Depois eu vou atualizar ele aqui no Git também, ó. Porque o resto que a gente não mexeu, e agora foi só que no mostre população também, ó. Se alguém não conseguiu aí, vou colocar o código aqui também. Deu certo aí, pessoal? Nath, aí você tenta... É bem possível que seja alguma coisa aí do comentário mesmo, porque aí como liberou algumas outras funções aqui que elas exigem retorno, na hora que você vai instanciar a nossa classe, né, o algoritmo genético, ele não consegue, porque tá com erro dentro da classe. E aí ele gera esse erro aí, que é um erro em cascata. Certo? E qualquer coisa também você pode me mandar aí, que eu ajudo a olhar. Pessoal, a gente não vai passar para o próximo método agora, só por questão de tempo aqui. Então, o próximo método que a gente vai fazer vai ser o método de seleção. Então, a gente fez a avaliação, como falei, que está diretamente relacionado com o problema. Se fosse o problema do caixeiro viajante, seria de outra forma. Se fosse outro problema, seria de outra forma. Aqui a gente tem uma atividadezinha para poder fazer, que é um primeiro relatório aqui, que é o relatório de algoritmo genético, que o objetivo é fazer a leitura. Aqui ele está para o dia 17, está até na semana que vem. É fazer a leitura do artigo sobre algoritmo genético, que ele está aqui, ó. Opa, não quero ver aqui não. Aqui, ó. O artigo, ele está aqui, que é o artigo do Leinen, que vocês vão se familiarizar muito com o que a gente está tendo aqui. E aqui tem o PDF. Na semana que vem, a gente não vai ter aula síncrona. Então, eu vou gravar aqui umas orientações do que a gente vai trabalhar na semana que vem e vai ser disponibilizado no horário da aula. E o mais importante aqui é usar o tempo que a gente vai ter dessa aula assíncrona da semana que vem para poder desenvolver esse relatório aqui. Então, a gente vai ter um tempinho para poder desenvolver ele na próxima semana. E também vou passar algumas orientações para poder complementar isso. Alguma dúvida por enquanto? Matheus, Oi? esse trabalho e a da matéria de ontem são individuais? Não, pode fazer em dupla. Ah, tá, beleza. Pode fazer o de tópicos, se você fala, para poder consumir a API, né? Não, pode ser em dupla, tranquilo. Tá bem. Olha. Alguma outra dúvida, pessoal? Tudo ok? Tudo tranquilo? No restante... O de ontem é em dupla e esse é individual. Ou é em dupla também? Qual? O relatório? Não, o relatório é individual. Ah, tá, beleza. O relatório é individual. Agora lá o trabalho lá que se vocês têm que fazer a paginazinha lá que consome a API lá de tópicos lá, pode fazer em dupla, sem problema nenhum. Como a parte de programação, aí cada um pode focar em uma parte para poder ficar mais
mais apresentável. No restante também, só dar alguns avisos, que a gente fala algumas vezes. É importante que todo mundo se concentre aí, quem está faltando, enviar ACC, pegar essas ACCs e enviarem o relatório do artigo de hoje. Não, o relatório é do conteúdo que a gente está trabalhando sobre algoritmos genéticos. Então, está aqui no material da semana 2, e aqui a gente tem aqui, ó, tem um artigo aqui, que é sobre algoritmos genéticos, que é do mesmo autor do capítulo, é esse aqui, ó. E a gente tem aqui também, ó, esse capítulo que fala sobre IA. Isso, tá tudo no sala de aula, né? Tá tudo no sala de aula. Já tá aqui, o de tópicos também já tá lá, já tá postado. É importante que todo mundo organize suas ACCs, tem alguns que não fizeram ainda, então alguns estão mandando. Se tiver alguma dificuldade em complementar alguma coisa, pode me chamar que eu dou uma ajuda, indicar. Tem a questão dos webinars que vocês podem utilizar, cursos, tem bastante online, então dá para a gente estruturar. Vocês vão ter que ministrar uns mini cursos agora, né, dentro da disciplina de tópicos, e esse curso, vocês registrando ele como FIC, vocês conseguem certificados, conseguem utilizar como ACC também. E estágio também, quem ainda não fez estágio, focar para poder fazer o estágio, registrar bonitinho, não deixem de fazer o termo de compromisso no começo, enviar antes de começar o estágio, para depois você fazer. Fez 50 horas, faz o relatório, entrega. Fez outros 50 e vai entregando, entrega. Depois 100 e 100. Então, são 4 etapas que têm que ser entregues. Você tem até 2 meses depois de terminar a etapa para entregar. Então, não deixem passar o tempo, senão depois vai ter problema no setor de estágio. Peguem as assinaturas direitinho, o carimbo direitinho da empresa, para não ter dor de cabeça. O Neto falou do meu e-mail do estágio. Ô, Neto, depois você me chama, que aí a gente conversa. Mas dá certo, sim. Essa questão do estágio aí a gente arruma. Nath, cadê o modelo da camiseta? Ah, tô vendo aqui. Tá, eu vou colocar aqui o nome aqui, Nath. Aí depois você me passa os detalhes aí, eu transfiro. Vou querer sim. Pessoal, então, no mais, bom final de semana para todo mundo. Qualquer dúvida, qualquer necessidade que tiver aí, é só me chamar, me chama no WhatsApp aí,